Entrevista do dia. Muito bem, nós estamos recebendo aqui o comandante da primeira companhia da Polícia Militar de Fernandópolis, o capitão Fernando Ferraris, né? Está visitando a gente aqui. A primeira visita aqui no estúdio, né, comandante? Eu acho que sim, né? Acho que sim. Seja bem-vindo. Né? E vai ser uma oportunidade para a gente falar muito sobre a questão da segurança pública em Fernandópolis, já que está sob seu comando, né, a primeira companhia, né? Isso, exatamente. E a primeira companhia que está na sua sede já fazendo mais de um ano, né? Na verdade, a gente vai para 2 anos. 2 anos já, né? Agora em julho, 2 anos de inauguração. Já está tudo adaptado? Já, tá bem adaptado, né? Na verdade, o pessoal até pergunta, qual que é a vantagem de ter um outro quartel da polícia, né? Na verdade, assim, para a população, eu só vejo vantagem, né? Claro, tem para o policial, porque ele tá mais bem comportado, tem mais lugar para ele... para ele poder se instalar, né? Mais espaço para mais banheiros, mais armários, enfim. Então, o policial fica mais acomodado, né? Ele fica mais confortável. Consequentemente, se ele está mais bem atendido, ele atende a população de forma melhor, né? Mas só porque a população também isso é bom, né? Além de melhorar o serviço do policial, agora a gente tem 2 pontos na cidade, vamos dizer assim, que tem movimentação e saída de viaturas, né? Isso aumenta a percepção de segurança. Então, assim, acaba sendo... A ostensividade da cidade aumenta bastante também. Em 2 extremos também da cidade, exato, né? Acaba sendo muito bom. E é um ponto interessante, né? Como o prefeito, na segunda-feira, ele foi até na Câmara, né? Na abertura do ano legislativo, ele até comentou de algumas coisas que foi feito ao longo da gestão dele, né? E ele até comentou, né, a questão do centro administrativo, né, que a companhia de polícia militar, ela está no centro administrativo da cidade, né, prefeitura, tribunal de justiça, tribunal do trabalho, então a DDM, né, é nossa vizinha ali. Então, assim, também tem essa vantagem, né, acaba facilitando a vida do cidadão, porque o cidadão vai lá procurar serviços públicos aí num único lugar ali e resolve várias demandas, né, quando precisa. Né? Acaba sendo bom também. Comandante, vamos falar de policiamento, segurança pública. O que é que preocupa o comandante da Polícia Militar de Fernandópolis em relação à segurança pública em Fernandópolis? Perfeito, Cabelo. É assim, na verdade, eu sempre fico preocupado porque o policiamento é uma luta constante, né? É um desafio diário que a gente adota, né? A gente faz e conversa com os policiais. Na verdade, os grandes responsáveis aqui, o grande responsável não sou eu. Os grandes responsáveis aqui são os cabos, soldados e sargentos que ficam na rua, né? Eu aqui como se fosse o técnico do time, né? Então, o time tem que estar bem treinado. Exatamente, mas assim, quem faz o gol são os jogadores, né? O técnico fica ali atrás. Eu me imagino como na posição do técnico. Os grandes heróis mesmo são nossos cabos soldados, que são os que ficam 24 horas na rua aí, tomando sol, tomando chuva, sendo testados diariamente, constantemente aí, em inúmeras ocorrências, né? Mas assim, na verdade, assim, eu não tenho uma preocupação específica, porque assim, modéstia à parte, o retorno que eu tenho da população, na verdade, né? Isso que é o meu fiel da balança. O retorno que eu tenho da população é que, assim, em linhas gerais, o pessoal vê a viatura, tem visibilidade, né? As ocorrências um pouco fora do normal, uma coisa mais grave quando acontece, via de regra a gente consegue dar uma atenção, junto com o apoio de outras polícias, a gente consegue também solucionar os casos. Então, assim, via de regra, assim, o retorno que eu tenho da população é que, assim, tá indo bem, né? Espero continuar e, na verdade, a luta é sempre procurar melhorar, né? Só porque tá bem não significa que, deixa o jeito que tá, né? A gente sempre procura ajustar um ponto ou outro para sempre procurar melhorar. O enfoque é sempre esse, procurar melhorar sempre, né? E vamos tocando. Quando o senhor fala que hoje fazer a polícia ser visível aos olhos da população... A sensação de segurança é muito importante isso daí. Passa aquela sensação de segurança, isso, né? E hoje o senhor tem disponibilidade em termos de, vamos dizer assim, de contingente policial e mesmo de viaturas para realmente manter uma presença efetiva aos olhos da população?
Na verdade, Cabeça, acho que é o meu principal desafio aí, não só mesmo de todos a polícia, né, militar, é a questão do baixo efetivo que atualmente a gente se encontra, né? Eu estou esperançoso aí que nessa nova gestão aí que entrou esse ano aí, pelo menos o enfoque de procurar melhorar essa questão de efetivo, que a gente pode ter tecnologia, viatura nova, mas assim, o principal é o ser humano, né? O ser humano que realmente que é a alma do negócio, né? E o que nos ajuda muito aqui, assim, a gente tem, né, uma carência de efetivo, mas o que nos ajuda muito é a parceria que a gente tem com o município da atividade delegada, né? Acho que é meio que já de conhecimento geral, mas seria o policial. Primeiramente, ele tem que estar de folga da escala dele ordinária e ele tem que ser voluntário. Aí ele concorre, assim, aí a gente faz gestão de planejar o policiamento com essas horas de folga, né, que o policial é voluntário e ele se escala e aí ele é remunerado pelo município. Isso consegue manter o policial mais tempo. Exato. Assim, né, sacrifica a folga do policial, mas em contrapartida ele tem um pagamento, né? Então isso daí que acaba maximizando muito a sensação de segurança, porque com base não só as viaturas também que estão no serviço ordinário, mas aí tem esse acréscimo aí da atividade delegada, então a gente consegue colocar em pontos estratégicos, para fazer visibilidade, fazer bloqueio de trânsito, né? O pessoal comenta bastante, o que está acontecendo? Está tendo bloqueio diário. Na verdade, a gente faz bloqueio diários mesmo, porque é uma coisa que a gente não pode parar, né? A pandemia já acabou um certo tempo, então assim, a gente tem que voltar àquela rotina normal. A circulação de pessoas voltou ao normal e a gente tem que atuar como atuava anteriormente, né? Então, assim, é um desafio diário, como eu falei no começo, né? Então, a gente faz essa visibilidade, bloqueios diários, para manter essa questão da sensação de segurança aí. Que, na verdade, a polícia, muita gente fala assim, a polícia trabalha só pro bandido, né? Só pro humilhante. Não, na verdade, a polícia trabalha pro cidadão. A primeira função da polícia, ao meu ver, é proteger o cidadão, é ser parceiro do cidadão, estar próximo do cidadão. Essa é a primeira função da polícia. Consequentemente, se tem uma pessoa pessoas que não se adequam às regras da sociedade e porventura cometem crimes ou outros tipos de infrações, aí sim a gente tem que, né, para proteger a sociedade, a gente tem que ir lá e fazer cumprir a lei contra essas pessoas. Mas o foco nosso é proteger a sociedade. Então, assim, dentro desse enfoque de proteger a sociedade, ser parceiro da sociedade, a gente tem, antes de, né, ter essa resposta criminal, vamos dizer assim, frente aos crimes que acontecem, a preocupação nossa é justamente a sensação de segurança, para dar esse primeiro, assim, vender esse produto para a sociedade, que é a sensação de segurança. Então, assim, o que pesa a gente tem a falta de efetivo, a questão aí do limpieza de atividade delegada aqui em Fernandópolis acaba ajudando muito. Não só em Fernandópolis, mas cidades vizinhas aqui que pertencem à companhia, né? São Fernandópolis mais 11 cidades aqui na micro-região. A gente acaba tendo bastante ajuda com a questão da atividade delegada também, para aumentar a visibilidade. Capitão, qual que é o tipo de infração mais cometida aqui na cidade de Fernandópolis? Ou melhor, o tipo de chamado que é mais recorrente aqui na cidade? Solicitação 90? Isso. Os mais, assim, é que eu não trouxe esses números aí, né? Mas, assim, posso falar de forma bem tranquila, assim. Acidentes de trânsito tem bastante. São com vítima ou sem vítima, mas tem bastante solicitações. Perturbação do sossego também, bastante. O vizinho, som alto, né? E por aí vai. E a gente tem bastante chamados de Maria da Penha, de violência doméstica, tem bastante. Que é uma coisa, inclusive, a gente notou que foi um dos efeitos da pandemia. Aumentou depois da pandemia. Um dos efeitos da pandemia, assim, né? Embora... Na verdade, sim, eu estou falando de forma empírica, né? Não foi feito nenhum estudo, nada, mas assim, de forma empírica, ou seja, observando o dia a dia, né? Como é que se comportava os chamados 90 antes e depois da pandemia. Então, assim,
É observação mesmo. Teve um aumento muito razoável de solicitações de violência doméstica e também de suicídio. Teve um aumento também, aumentou um pouquinho também. É uma coisa meio curiosa, né? Mas aumentou. Comandante, eu me recordo que tempos atrás a gente até tratou aqui no jornalismo da Rádio Difusora daquela atividade mediadora da Polícia Militar em conflitos, né? Principalmente questões de perturbação de sossego, mesmo, né? Continua esse trabalho ou ele acabou ficando apenas numa etapa, num momento lá? Na verdade, Cabreiro, é assim, ó. O policial, a gente fala assim, é o mediador nato, né? O primeiro que chega ali já tem que exatamente. Situação, né? Na verdade, assim, hoje, Cabreiro, assim, essa atividade de mediar, né? Para o pessoal que está nos ouvindo, o que seria mediar? É o policial lá, o fiel da balança, né? Ele procura... É como se fosse o juiz, né? Ele fica ali intermediando um acordo comum lá, um consenso comum. De forma assim, bem simplória, seria isso aqui a mediação. E esse fato de mediar, na verdade, ele foi assimilado pelos procedimentos da polícia. Então, assim, o policial, ele tem, nos bancos escolares, as aulas, né, de como atuar no policiamento, né? Ocorrência de trânsito, como é que eu vou atuar? Ocorrência de briga, como é que eu vou atuar? Uma ocorrência de roubo, de furto. Então, tem procedimentos para atuar em vários, né, nas mais diversas ocorrências que a gente pode deparar. E nesses procedimentos, essa ideia de mediação ela já foi assimilada já. Então, assim, o policial, na própria atuação dele, ele já no dia a dia, essa função. Exatamente, entendeu? Exatamente, ele já faz. Isso aí é rotina, na verdade, do policial. E muitas vezes o policial chega lá, ele consegue, vamos dizer, na mediação já resolver o problema. Exatamente. Isso evita uma série de desdobramentos, né? Um futuro inquérito policial, um futuro processo judicial que pode se arrastar por anos, né? Então, às vezes, ali o policial lá, no calor do momento ali, vendo que a situação, ele conversando com as partes, acaba resolvendo sim. Claro, isso não exime, né, se for o caso, mas aí é uma parte mais técnica, né? Ele presenciando aí, teve um indício de crime ou uma questão de preservar o direito de alguma parte, ele vai fazer o registro. Isso aí não muda nada, ele vai fazer o boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência, gente, ele é um registro do fato. O policial vai lá, ele registra o que ele viu ali, né? E aí se decorre de outras providências, às vezes uma condução para o DP, ou um BO para acionamento do seguro, no caso de um acidente de trânsito sem vítima, e por aí vai. Tem vários desdobramentos. Então, assim, dependendo da ocorrência, ele faz o registro, que via de regra o BOPM, mas ele nunca deixa de procurar mediar as partes antes. Então, assim, isso acabou assimilando nossa atividade, né? Acabou sendo algo intrínseco a atuação do policial. Faz parte do protocolo. Faz parte, isso, exatamente, faz parte. Perfeitamente. E a Giovana estava curiosa ali e ela acionou um assunto que é o 190, né, Giovana Signori? Exatamente. A minha curiosidade era saber quais tipo de chamado que não deveria ser feito para a polícia. Então, por exemplo, qualquer coisa tem que ligar para a polícia e os tipos de atendimento que o cidadão deve realmente solicitar no 190 e como que funciona aí. Sim. Explica pra gente. Ótimo. Por favor. Vamos lá, gente, ó. Ele estava falando aqui, né? Vamos tentar falar de uma forma mais didática. A Polícia Militar tem 2 cartões de visita. Ela oferece 2 cartões de visita para o cidadão. O primeiro é o policial que está na viatura lá fazendo a ronda ostensiva, né? Então a pessoa, muitas vezes, ela depara com o patrulheiro lá e pede ajuda, né? Ou então o 90, atendimento 90. Então esses são os 2 cartões de visita da polícia. Como é que funciona? E a gente precisa de uma baita de uma infraestrutura de comunicação, de rede, de internet para poder gerir isso daí, né? Então, por causa da infraestrutura que temos hoje aqui na região, como funciona? Quando a pessoa liga o 90, ela fala com uma pessoa lá que a gente pode chamar de atendente, que ela vai fazer aquela triagem inicial. Essa pessoa está em Rio Preto, que é o nosso, a gente chama de Copom, né? Que é o nosso Copom regional.
a pessoa fala com essa pessoa lá em Rio Preto. O atendente que conversa com o solicitante, ele não fala com o patrulheiro que vai atender a ocorrência, ele passa essa ocorrência para um policial, que aí sim ele vai falar com o patrulheiro, ou seja, o atendimento 90 passa por duas pessoas, a pessoa que conversa com o solicitante e o policial que conversa com o patrulheiro. O policial que conversa com o patrulheiro, ele está aqui em Fernandópolis. Mas ele poderia estar em Rio Preto? Também poderia, mas eu falo, é questão de a tecnologia, a estrutura de rede, é por essas questões. Isso não interfere em nada, o policial poderia estar em São Paulo, porque hoje é tudo por fibra ótica, então assim, né, a gente pode falar que é na velocidade da luz, um clique, já tá, a ocorrência já tá sendo despachada do policial. Então, assim, isso por questões de estrutura de rede, na verdade. Então, o policial que atende 90 está em Rio Preto, o policial que fala com a viatura aqui em Fernandópolis e região, ele está aqui em Fernandópolis. E aí, o que acontece? Quando a pessoa vai ligar o 90, o atendente lá, ele tem um protocolo, ele vai fazendo algumas perguntas, assim, muita gente não compreende. É importante ter essa pergunta. A pessoa que liga o 90, gente, no mínimo ela tem que saber pelo menos o lugar que ela mora. E quase tem gente que não sabe o nome da rua, o número, não sabe. Então, aí assim, começa a dificuldade, né? Exatamente, porque assim, o policial, quando faz um tempo que a gente centralizou essas chamadas em Rio Preto, que se favorece, é mais rápido, na verdade. No começo, muitas pessoas ligavam e reclamavam, falavam assim, a gente tem que falar em Rio Preto, a pessoa que está lá em Rio Preto não conhece Fernandópolis. Exatamente. Mas na verdade... Mas é que tá, Cabreiro, muitas vezes o policial, ele pode até morar em Fernandópolis, mas ele não conhece todo mundo, né? E toda a cidade. Exatamente. Né? Mas agora, o policial ele é obrigado a saber o nome da rua. Aí sim, aí o policial sabe, aí, né, é meio que intrínseco ao serviço dele. Então, assim, o que é muito importante que eu peço para quem chamar o 90, saiba pelo menos o nome da rua e o número da sua residência, do ponto de referência, né? E é óbvio, a gente sabe que muitas vezes é uma situação de estresse, que a pessoa tá apavorada, tá chateada, tá nervosa, mas quanto mais informação sobre o que está acontecendo ela passar, melhor para o policial, porque ele vai estar subsidiado de mais informações. Dependendo dessa ocorrência que o policial previamente ele já sabe, a gente pode até escolher um equipamento diferente, já chegar com outro tipo de equipamento para ocorrência. Então, assim, a participação da população nesse ponto é muito importante. Quanto mais informação ela passar, e de forma mais clara, mais rica vai ser aquela análise preliminar que o policial tem. Então, dependendo da ocorrência, por exemplo, o policial ele pode já ir com um apoio. Então, isso nos ajuda demais, essa questão. Assim. Então, eu posso falar o seguinte, se a pessoa saber pelo menos um número da casa e a rua, né, já melhora demais, porque isso aumenta o tempo-resposta nosso. Esse tempo-resposta, você trabalha com qual média aí? Por exemplo, por uma ocorrência, vamos ter um atendimento ok. Qual é o tempo-resposta que vocês trabalham, buscam assim como meta? É que, na verdade, a nossa meta é sempre atender o mais rápido possível. Então, assim, proporcionalmente, assim, pelas chamadas que a gente tem aqui em Fernandópolis, a gente tem pouca, a gente fala pendência, né? O que acontece? Às vezes, principalmente no final de semana, porque que nem a gente já tinha falado, né, com a Giovana, né? Tem bastante ocorrência de perturbação do sossego, de acidente de trânsito, de ameaças, agressões, tem bastante esse tipo de ocorrência. É mais durante o final de semana, mas via de regra a gente não tem pendências. O que acontece? Às vezes eu tenho lá número X, eu vou falar um número aleatório, tenho 6 viaturas, por exemplo, para atender as chamadas. Vamos imaginar que tenho 12 ocorrências que caiu lá na tela do policial que fala com as viaturas lá, de repente caiu 12. Então, assim, obviamente eu vou ter 6 ocorrências pendentes. E aí, assim, o policial, claro, ele tem que dar o devido atendimento, ele tem que atender de forma adequada, dar os devidos encaminhamentos quando preciso. E aí isso gera pendência. Quer dizer, ele não sai de uma ocorrência sem que ela esteja concluída. Exatamente. É bem isso daí. Mas eu falei assim, uma situação hipotética. Graças a Deus, assim, pelo policiamento que a gente tem aqui, a gente consegue ter poucas pendências. Pendências. Então, assim, na verdade, o tempo-resposta, Cabreiro, ele
coisa de minutos, na verdade, que é basicamente o deslocamento da viatura. Aí vai depender, às vezes ela pode estar num extremo da cidade ou conhecer no outro extremo, né? Então depende da onde a viatura está e onde que é a ocorrência, mas de regra a gente consegue entender rápido. Isso é uma forma, é um dado bom também, né? Que me tranquiliza. Muito bem. A gente observando aqui os dados que são publicados pela Secretaria Estadual da Segurança Pública, no ano passado nós tivemos um aumento no número de furtos, né? E muitos desses furtos estão ligados mesmo à questão do tráfico de drogas, né? Desculpa, Gabriel, os furtos aí são furtos outros? Furtos outros. Então acaba sendo em residência estabelecida. É que assim, os dados consolidados, esses furtos outros seriam os furtos a residências e estabelecimento comercial, porque aí sai fora furto de banco, furto de veículo, eles são considerados outros crimes de interesse para a gente poder ficar monitorando, né? Então, Gabriel, assim, uma das coisas que a gente, voltando a falar da pandemia, né, que a gente, infelizmente, não é só a polícia, isso aí é notório, né? A gente só sai na rua e você percebe, né? O poder aquisitivo, assim, de uma parcela da população deu uma caída, né? Porque perdeu emprego, enfim. E eu acho que pode ter alguma coisa a ver com isso também. Essa questão é ainda um dos reflexos da pandemia. Mas a questão do tráfico, eu acho que também tem, acabei alguma coisa a ver, mas eu tenho uma ideia assim, um pouquinho, eu acho que é um assunto um pouco mais profundo a gente tratar, que é muito simples a gente falar, é por causa do tráfico, né? Uhum. Eu entendo assim, ó, Cabelo, o crime, ele é uma atividade inerente do ser humano. Onde tem sociedade, onde tem pessoas que vivem em sociedade, infelizmente vai ocorrer crime. E mesmo que inconscientemente, o criminoso ele faz uma conta de custo-benefício. A gente estuda isso em criminologia, né? Nos bancos escolares a gente acaba estudando isso daí. Mesmo sem saber, ele faz uma conta de custo-benefício. Qual que é a conta de custo-benefício que ele faz? Ele tem um custo. Qual que é o custo dele? Aliciar um outro criminoso, comprar uma arma, furtar um veículo para poder, com esse veículo, fazer a ação criminosa que ele pretende finalmente. A possibilidade de ser preso, que aí a gente entra nessa equação, que é a gente fala assim, o poder de dissuasão, né, que o Estado tem, que é por meio da polícia. A possibilidade de ser preso, e se preso ele cumprir toda a pena. Melhor, se ele ser preso, a possibilidade de ele ser condenado, e em sendo condenado, a possibilidade de cumprir a pena. E cumprindo a pena, a possibilidade de cumprir toda a pena. Então, assim, é bem mais profundo isso daí. Então, ele tem o custo e ele tem o benefício. O benefício dele é o quê? É o dinheiro ou a satisfação pessoal, né? Que aí a gente pode também... aí acaba englobando a questão de crimes sexuais, né? Que aí são outro tipo de satisfação. Então, o criminoso ele faz esse julgamento, mesmo que sem perceber. Só compensa eu praticar esse crime. E mesmo quando ele vai fazer um furto a uma residência, um estabelecimento comercial, ele avalia até mesmo a condição de dificuldade que ele possa ter. Exatamente, entendeu? Então, assim, dentro dessa ideia de custo-benefício, onde que a gente pode mexer? Eu falo que, assim, o custo do furto hoje, né, infelizmente pela legislação que a gente tem no Brasil, e a legislação que eu falo legislação penal, que é que cuida de crimes e penas, né? No Brasil, ela é federal. Então, assim, quem faz esse tipo de lei, quem pode modificar, são duas pessoas, que a gente vota de 4 em 4 anos, que é o deputado federal e o senador. Sim. São essas pessoas que compõem o Congresso que pode fazer esse tipo de lei. No Brasil, assim funciona. Então, assim, o que eu tenho... o que eu tenho de análise sobre isso daí? O furto, né? A gente falei tudo isso aí para voltar a falar do furto, né? A questão do furto, a pena do furto, ela acaba muitas vezes compensando para o criminoso. Muitas vezes ele não acaba ficando preso. Ele fica preso, mas daqui a pouco ele está solto novamente. Isso gera o efeito de reincidência.
eu não vou ser preso mesmo, se eu for preso daqui a pouco eu tô sendo liberto, então tá tudo certo. Muitos das pessoas que praticam furto, que a gente acaba eventualmente pegando em flagrante, já tem passagem pelo crime de furto. Então eu falo assim, além do que eu falei, né, pode ter um reflexo econômico por causa da pandemia, tem esse viés que ele é da pessoa, ele é particular da pessoa. Nenhum lugar, tá, gente? Nenhum lugar, não existe nenhum estudo que fala assim, por que a pessoa resolveu virar criminoso? Não existe isso daí. Isso aí, tem gente que fala, é fator externo da sociedade onde a pessoa tá, fator interno, que é da criação, da própria personalidade. Até hoje, ninguém chegou no consenso por que a pessoa decidiu. Porque você pode ter, assim, você pode pegar um exemplo hipotético. Você tem 2 irmãos gêmeos, inclusive tem a mesma genética. E alguém possivelmente vai conhecer um caso desse. Né? Um decidiu ir pelo crime, o outro decidiu pelo trabalho honesto. Então, assim, não tem como... São vários fatores. Então, até hoje ninguém chegou na conclusão. Mas o que tem em estudo, isso aí funciona e é mais do que consolidado, é essa questão que eu falei do custo-benefício. O porquê que a pessoa decidiu praticar o crime, e para essa vida até hoje a gente não sabe os aspectos psicológicos. Mas indo para o crime, decidindo fazer a ação, aí sim a gente tem essa conta que é da questão do custo-benefício. Então, voltando a falar do furto, eu tenho como conclusão que o custo-benefício para a prática do furto para o bandido muitas vezes acaba sendo vantajoso. Por quê? Volto a falar, porque ele muitas vezes acaba sendo reincidente, porque a gente acaba fazendo nosso serviço, prende o criminoso, ele é processado, ele é apenado, ele cumpre a pena, só que pelas leis que eu volto a falar, né, que são adotadas hoje no Brasil, pelas leis, pelo todo o sistema penal, aí ele acaba não cumprindo a pena na totalidade. O colega nosso, ele dizia assim que tem muita passagem e pouca ficagem. É mais ou menos isso. Né? Porque via de regra, fulano já tinha passagem pela polícia. Aí ele vinha e falava assim, mas é por isso aí, ó, tem muita passagem e pouca ficagem. Né? E vai por isso mesmo. Capitão, ontem nós tivemos uma ocorrência que foi mobilizada através de um projeto que chama-se Vizinhança Solidária, da zona rural. Mas como é importante a vizinhança estar atenta, né? E isso não só na zona rural, como também na zona urbana, não? Isso ajuda muito, né? Realmente, essa ocorrência foi muito boa, né? Até já puxando o assunto que você falou aí, Cabreira, uma das coisas que a gente já está adotando já há um bom tempo já também é o patrulhamento rural. Hoje eu já não estou na função de ronda, né? Eu fazia até uns tempo atrás eu ficava na função de ronda, né? Hoje eu estou à frente da companhia, então muda um pouco. Mas nessa época aí, eu mesmo já tive muitas dificuldades. Às vezes, né, tem um chamado 90 na área rural e assim, e aí depende do policial mesmo conhecer a área lá. Às vezes um policial, tem algum amigo, uma propriedade que ali perto, e o policial, a gente acaba dependendo do policial. Hoje não. Hoje, o que a gente faz? É uma ação perene, ou seja, a gente faz isso todo dia, não só em Fernandópolis, mas toda na área do batalhão, que é os 49 municípios. O policial, ele sai na área rural e procura e faz contato com os moradores, né? Nesse contato com o morador, ele oferece hoje a gente tem um imã de geladeira com o emblema da Polícia Militar lá e uma linha para o policial preencher um dado interessante lá. O policial ele vai com o próprio celular dele ou que está disponível lá na viatura, e pelo aplicativo lá de navegação de mapa lá, ele pega uma coordenada do próprio mapa ali, e ele escreve nesse lembrete aí pro proprietário. E aí, qual que é a orientação que ele passa pro proprietário, né? Ele esclarece, a gente está estabelecendo não, né? A aproximação já tem, mas a gente está estreitando, né, a aproximação com o pessoal da área rural, com a população da área rural. Caso o senhor precisar de chamar a viatura aqui,
o senhor liga no 90, informa esse código de coordenadas e a cidade onde o senhor encontra. O que acontece? Porque quando o policial ele fornece esse código de coordenadas para o proprietário, ele também lança num banco de dados nosso. Que esse banco de dados da coordenada, o morador, o sítio lá, ele colhe alguns dados lá para facilitar aquele atendimento inicial lá do 90. Como se fosse um cadastro prévio, né? Como se fosse o endereço ali da... É o endereço, exatamente. É o endereço da área rural. Então o policial vai lá, ele colhe o endereço da área rural e ele fala para o proprietário lá, para a pessoa que está morando lá, ó, o seu endereço rural é esse. Se o senhor precisar da viatura, informa isso. Porque assim que ele informar, o atendente lá, ele tem esses dados. Ele vai fazer o cara crachar. Esses dados aqui, ele vai informar para o patrulheiro, ó. Aí o patrulheiro vai no celular dele, coloca lá as coordenadas, é um resumo, são poucos caracteres lá, e aí já traça a rota. Isso aumenta muito o tempo de resposta nossa. Ou seja, não precisa mais contar porteiro e nem matabu. Exatamente. Aquele pé de jatobá ali, vira ali, é bem isso daí. Aí 3 matabu, vira à esquerda. Aí vai ver o policial nem sabe o que é o jatobá, né? E aí? Aí lascou. É mais ou menos isso. Muito e aí dentro desse projeto nosso aí, a gente também fomenta a criação de grupos nas comunidades rurais, a gente chama de grupo de visita. Um cuidando do outro, né? Exatamente. Assim, na verdade, tá, gente, é muito importante deixar claro, essa criação do grupo aí da vizinhança rural, do WhatsApp, é uma forma que o policial lá, com aquela função de mediador, né, de aglutinador da sociedade, o policial ele também faz parte lá, um policial designado a gente escolhe para fazer parte, para ele agitar, para forçar, assim, no bom sentido, as pessoas se conversarem. Estimular mesmo. Estimular, o grupo a participar. A palavra certa. E tal, para estimular as pessoas a se conversarem. Mas o que é importante, gente? Esse grupo de WhatsApp que nós criamos, são vários lugares que a gente, né, vai criando. Claro, a gente depende da vontade da população. Né, aquele grupo lá, aquela comunidade local tem vontade. Às vezes já são grupos criados, o policial vai lá e ele entra no grupo, né? É inserido no grupo, né? Exatamente, mas sim. E o que é importante disso daí? Isso aí serve para as pessoas se conversarem. Né, na área rural, por exemplo, sabe que todo dia lá tem uma caminhonete branca, que é o do caseiro, que é do próprio dono. Mas naquele dia é um outro carro. Aí já cria uma suspeita. Os peão, né? O pessoal fala, os peão ali que trabalha na propriedade vizinha lá é fulano, ciclano, beltrano. Aí no outro dia lá são pessoas diferentes, estão embarcando gado. São coisas... Tá tendo movimentação estranha. Exatamente. A pessoa, vou viajar. Fulano, você pode ir lá na minha casa, lá, botar água para as galinhas, né? Botar água para os cachorros e já aproveita e já vê como é que tá a casa. Então, essa aproximação de vizinhança mesmo, assim, que a gente tinha antigamente, né? A ideia é fazer essa reaproximação com os vizinhos. Mas o que é importante, gente? Esse grupo ele não serve para fazer o acionamento de 190. Ele serve para as pessoas se conversarem. Esse grupo ele não pressupõe que a pessoa tem preferência de atendimento 190. Nada impede também, assim, ela avisar o policial, tem uma coisa estranha aqui, tudo bem, mas assim... O que eu quero deixar bem claro, gente, pedidos emergenciais sempre por 90. A gente tem uma baita de uma estrutura montada para isso. E uma estrutura que funciona, gente, ele é rápido. Ela é toda feita para isso. Embora isso não exista na área urbana, mas ele pode ser adotado pela população, os vizinhos começarem. A gente adota na área urbana. A gente tem, já faz um tempinho que ele foi criado lá no Mário Benês. Há uns tempos atrás tinha alguns casos de furto lá, mas aí assim, o grupo ele acabou meio que... vou falar que ele assim, ajudou a resolver, mas hoje a gente não tem mais tantos casos de furto ali no bairro. Se bem que recentemente não, foi o ano passado, foi mais ou menos já cerca de um ano, teve um caso aí de um furto à residência de arrendamento lá, que foram os vizinhos lá que acabaram chamando lá, e foi muito positivo, porque era um menor que tinha acabado de completar a maioridade e ele era responsável por inúmeros furtos que estavam acontecendo na cidade.
acabou até reduzindo os Quer índices dizer, criminais. a capivara do rapaz era já... Acabou até reduzindo os índices criminais. Foi em março ou abril do ano passado. Porque geralmente essa questão de furtos são agentes costumeiros que praticam, né? Quando prende eu falando para você, Cabreiro, assim, tem muito daquela impressão que é a impunidade. A impunidade. A pessoa ela é presa, ela é processada, ela cumpre pena, mas não na sua totalidade. Porque a gente sabe também, né? Quando determinado elemento... O benefício acaba sendo vantajoso e o custo baixo. Quando começa a aumentar muito número de furtos em determinada setor da cidade, a própria polícia já deve falar, o fulano já deve ter voltado para Então, Cabreiro, a lida. É uma coisa que, assim, eu vejo que é uma vantagem de Fernandópolis, de forma geral. A impressão que eu tenho, tá, gente? Assim, pelo menos vou falar, é o feedback que eu tenho da população. Aqui a população ela é muito ordeira e ela é muito próxima e amiga da polícia. Isso ajuda assim, é formidável tanto que isso ajuda o nosso trabalho, mas é muito mesmo. Por quê? O policial, a gente não consegue ser onipresente, né? Não dá para ficar tá em todo lugar. Então, assim, a pessoa que é ordeira, que ela se preocupa com a cidade, com os vizinhos, né? Ela tem... a cidadã, no sentido amplo mesmo. Ela acaba sendo o olho do policial, que aí vai ver uma coisa diferente e vai ligar um 90 que possibilita a gente atuar. Então, assim, o que eu falo de Fernandópolis? Pela essa população ser muito ordeira, que ajuda demais, mas muito mesmo, e eu até aproveito a oportunidade para agradecer todo mundo que nos ajuda. A gente... E pela baixa incidência criminal, que aqui em Fernandópolis, você pode ter certeza, aqui não só em Fernandópolis, tá? Na região noroeste aqui, eu falo dos 49 municípios, a gente tem índice de primeiro mundo, índice de Áustria, aqui, de Europa. Os índices criminais, comparado com o estado, são muito baixos, muito baixos mesmo. Mas assim, é gritante a diferença. Isso é ótimo. Claro, tem outro viés. Como quase nunca crimes graves acontecem, quando acontece gera uma repercussão, o pessoal já fica assustado, né? Impacta, né? Impacta mais, até porque não acontece pouco. Mas quando acontece, o policial via de regra, o patrulheiro, que eu volto a falar, esses são os heróis mesmo, são os cabos, soldados e sargentos que ficam na rua. Os policiais, via de regra, eles conhecem o criminoso. Deve ser fulano de tal, deve ser ciclano de tal. E tudo bem, pode praticar a mesma pessoa, né? Eventualmente, pode praticar 1, 2, 3 fatos delituosos. Não passa disso, o policial consegue identificar e prender. Isso assim, é muito positivo para a cidade. O policial ele mora aqui, né? A maior parte dos policiais mora aqui. Ele conhece a cidade. Ele mesmo é beneficiado do próprio serviço que ele presta, porque assim... a família dele mora aqui, né? Então isso aí é muito vantajoso, é o diferencial que a gente tem. Perfeitamente. Alguma questão ou a gente já pode liberar o comandante? Eu teria várias. Podemos fazer uns 4, 5 programas. Isso, para sanar todas essas dúvidas. Fazer uma série. A gente vai falando. Não é? Muito bem. Não, nós vamos precisar sim, viu, capitão? Mas a gente agradece a primeira vinda aqui no programa, né? O comandante que já recebeu o Samuel lá na sua sala, já concedeu várias entrevistas para a gente, mas a primeira visita aqui no estúdio, espero que nós possamos ter o privilégio e o prazer de recebê-lo mais vezes aqui na Rádio Difusora, comandante. Muito obrigado pela atenção. Perfeito, Cabreiro. Eu estou à disposição. Pode chamar aí que a gente está à disposição. Agora abriu a porteira. Agora aguenta. Meu Cabreiro, qualquer coisa chama 90. 90. Já aí não tem como escapar, né? Preciso do capitão aqui na rádio. Comandante, muito obrigado, hein? Muito obrigado pela vinda, tá bom? Eu que agradeço.